Bom, pessoal, então eu vou começar falando com vocês hoje sobre alguns aspectos interessantes dos metais, que tudo aqui que eu vou falar agora é decorrência da ligação iônica. É por causa daquela transferência de elétron, é por causa daquelas fórmulas com as trocas de cargas que os metais, que os compostos iônicos, eles têm essa aparência cristalina, eles são sais, são cristais. Tá? Então, e que estão no estado sólido. Tá? Então, tudo isso é por causa da força de atração entre o cátion e o ânion. Isso é o que acontece microscopicamente. E o que nós vemos macroscopicamente é substâncias com esse aspecto cristalino aqui. E aí, se eu amplio mais, eu consigo ver então esses cristais, né, no microscópio. E ampliando mais ainda, seria essa visão aqui no microscópio eletrônico. Tá? E aí, o que forma esses cristais? Né, que eu consigo ver isso aqui nos microscópios, nos ultramicroscópios mais poderosos que nós temos. Tá? Olha só, vou ampliando mais ainda. Você observa que existem cubos, né? São formas geométricas bem definidas, né, que vai ser resultado dessa interação iônica, dessa ligação iônica. E ele forma, o que forma tudo aquilo lá é isso aqui, ó. A gente chama isso aqui de retículo cristalino. Esses roxinhos aqui são os cátions e esses verdinhos aqui são os ânions. Então, um que é negativo atrai um que é positivo e um atrai o outro, e aí você vai ter essa estrutura geométrica bem definida. No caso aqui é um cubo, tá? Que é o retículo cristalino. É isso que é a base então ali do nosso composto iônico. Aqui eu tenho uma animação que mostra pra gente em 3D, tá? Esse retículo cristalino. Aqui eu tenho o íon sódio, que é o cátion, e aqui o íon cloreto, que é o ânion, tá? O de carga negativa. E aqui eu tenho outros sais, né? Outros compostos iônicos. O cloreto de césio, ele é um sal verde, mas você observa que também é cristalino. O sulfeto de zinco, que é branco também, e o fluoreto de cálcio, que é amarelo. E aí eles têm esses retículos cristalinos, tá? Esse aqui a gente chama de retículo cristalino de corpo centrado, porque no centro do cubo eu tenho um cátion que está sendo rodeado por 8 ânions. Tá? E tem outros tipos aqui também. Mas vocês observam que eles são formas geométricas bem definidas. Aqui outros exemplos também. Tá? Aqui é o sulfeto de zinco, aqui é o cloreto de cobre. E aí nós temos os retículos cristalinos que também acontecem em ligações metálicas. Qual que é a diferença? A diferença é que nos compostos iônicos você vai ter sempre mais de um elemento. Pode ter 2, 3 ou 4. Nos compostos metálicos você vai ter apenas um elemento. Tá? Aqui é um retículo cristalino cúbico de corpo centrado metálico, que aqui pode ser ferro ou só vanádio, ou só nióbio, ou só cromo. Tá? Então aqui eu não tenho mais de um elemento, eu tenho um elemento só, vai ser só um tipo de elemento. Aqui eu tenho os cúbicos de faces centradas. Tá? Quer dizer que em cada face do cubo eu tenho no meio dela, no centro da face, por isso que é de face centrada, eu tenho um átomo desse elemento. Aqui tem um nessa face do lado, aqui tenho nessa face superior, aqui tenho nessa face do outro lado, aqui tenho na face inferior, esse aqui é o da face da frente, anterior, e esse aqui é da face posterior, da face de trás. E aqui eu tenho também um retículo cristalino cúbico metálico hexagonal compacto, que é geralmente a forma que o titânio aparece, o zinco, o magnésio ou o cádmio. Tá? Então, só para vocês atentarem-se que tem cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacto, alguns exemplos,
que eles acontecem com ligações iônicas, quando eu tenho mais de um elemento, e eles também acontecem lá nas ligações metálicas, que eu tenho apenas um elemento. A não ser que seja uma liga. Tá? Porque nós temos, por exemplo, o latão. O latão é uma liga de zinco e cobre. Então, eu vou ter dois elementos metálicos. Tá? Agora, quando eu tenho dois elementos, um é cátion e o outro é ânion, aí eu tenho a ligação iônica. A existência do retículo cristalino iônico determina as principais características dos compostos iônicos. Tá? Então, eu tenho aqui como exemplo o sal, tá? É algo cristalino, e eu tenho essas formas sólidas dos compostos iônicos também. Então, a primeira característica é que eles são compostos sólidos. Tá? Todos os compostos iônicos eles são sólidos na temperatura ambiente. Ou na forma cristalina, ou nessa forma sólida aqui. Aqui já está polido, obviamente. Uma outra característica importante é que os compostos iônicos eles têm uma elevada temperatura de fusão e de ebulição. Então, para mim pegar o sal de cozinha, que é cloreto de sódio, e derreter ele, 801 graus. Para mim pegar esse líquido derretido e fazer ele virar um gás, 1413 graus. Por que isso acontece? Porque nós temos uma interação ali muito forte entre os cátions e os ânions. E isso faz com que a ligação seja muito forte. E para mim derreter algo, eu tenho que quebrar essas ligações. E para quebrar essas ligações, eu tenho que fornecer uma grande energia, já que a ligação é forte. Então, é isso que explica o porquê que os compostos iônicos eles têm uma temperatura de fusão e de ebulição geralmente muito altas. Tá? Nós temos exceções, mas no geral a tendência é que elas sejam muito altas. Aqui eu tenho alguns exemplos. Tá? Olha só, o óxido de zinco, muito alto também. Trióxido de alumínio, muito alto também. Já o nitrato de potássio é alto, mas nem tanto quanto a outros. Tá? O hidróxido de sódio, também alto. Hidróxido de magnésio. Por que tem esse não se aplica aqui? Ó? Porque quando você transfere ele do sólido para o líquido, ele, nessa temperatura. Se você for do líquido para o gasoso, ele não vai mudar de temperatura. Ele pode se carbonizar, ele pode se degradar, e aí você não vai ter a substância por aumento de temperatura no estado gasoso. Esses dois aqui. O carbonato de cálcio, por exemplo, se você aquecer ele demais, ele pode virar gás carbônico, tá? E cálcio metálico. Então pode ser que ele não vai para o estado sólido, gasoso, mas sim para o líquido. E outra coisa é que a existência do retículo cristalino determina que os compostos iônicos, eles são duros e quebradiços. Tá? Então imagina essa tábua de sal, uma tábua de cloreto de sódio, né? Ela é dura, só que ela é quebradiça. Se você fizer muita força aqui, você vai esfarelar ela, mas ela tem uma certa dureza. Então quando você coloca ela sob um impacto, ela vai quebrar facilmente, porque ela vai acabar produzindo faces planas. Tá? Então são duros e quebradiços. Uma outra característica é que eles não conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado sólido. Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse retículo cristalino e coloco isso aqui, uma fonte, tá? uma certa voltagem que eu estou ligando aqui, e aqui eu tenho sal sólido. Aqui dentro tem dois eletrodos, sal sólido. Eu ligo esse sistema, essa lâmpada não vai acender. Por quê? Porque no retículo cristalino sólido, as cargas estão presas, uma está ligada na outra, elas estão amarradas, estão atraídas. Tem ligação iônica muito forte ali. Então não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se eu pegar e fizer duas situações, por exemplo, colocar no estado líquido. Tá? Esse aqui é um vídeo que você pode observar, em que a pessoa, está lá no YouTube, a pessoa pega o sal e derrete ele. Tá? E para derreter a temperatura tem que ser alta.
Então aqui eu vou ter sal líquido, aí eu pego e jogo água, aí, né, vai acontecer uma explosão, porque imagina uma alta temperatura, né, 700 graus, você coloca água aqui, né, vai ter que explodir. Agora, e se você aumenta essa temperatura, eu coloco um eletrodo aqui, aí as cargas vão estar livres, porque com o aumento de temperatura eu consigo quebrar as ligações. Então as cargas ficam livres, positivos e negativos ficam livres para conduzir corrente, e eles acabam conduzindo corrente. Seria isso aqui, ó. No estado sólido, as cargas estão presas, não conduz corrente elétrica. Agora, se eu aqueço até a fusão, eu vou conseguir quebrar essas ligações, então as ligações vão estar quebradas, ele vai estar líquido, né? O líquido vai se espalhar, então as cargas livres vai permitir a condução de corrente elétrica. Tá? Então aqui, a 25 graus ele é sólido, não conduz corrente, a 802 graus ele é líquido, aí ele conduz corrente elétrica. E o seu melhor solvente é a água. Tá? O sal se dissolve muito bem na água, é um exemplo. Né? O que acontece? Acontece o seguinte, o sódio ele é positivo, então ele tem uma atração pela parte da água que é negativa, que é o oxigênio. E o cloro, que é negativo, ele tem uma atração pela parte positiva da água, que é o hidrogênio. Então, eu chamo isso aqui de água de solvatação. Em torno de cada cloreto, que é negativo, eu vou ter várias moléculas de água viradas pela parte positiva da água, que é o hidrogênio. E em cada sódio, eu vou ter várias moléculas de água de solvatação, e a água virada para o lado do sódio, atraída pelo sódio, que é positivo, vai ser o oxigênio, que é negativo. Tá? Então, com essa atração acontecendo, o sal se dissolve muito bem na água. Então aqui eu tenho os íons que eles já estão exigentes nesse aglomerado iônico, mas estão ligados. Quando eu coloco na água, eu quebro essas ligações, os íons ficam separados, que eu vou separar esse sódio desse cloro, por exemplo. Ou seja, eu vou separar o cátion do ânion em qualquer ligação iônica que vai ter o seu cátion e o seu ânion. Então, quando eu coloco a água no sistema, então eu quebro as ligações, os íons ficam livres, e aí eu ligo aqui a bateria e a lâmpada que vai se acender. Então, um composto iônico dissolvido em água, ele conduz corrente elétrica. Agora, um composto iônico sólido, ele não vai acender, a lâmpada não vai acender, porque aqui não tem água, as cargas estão presas. Agora, quando eu vou aqui para o sistema com água, aí a lâmpada vai acender, porque as cargas estão livres. Esse aqui é um exemplo que a gente faz sempre no laboratório. Tá? Então aqui eu tenho água líquida com o sal dissolvido. Então a lâmpada vai acender. Agora, se eu tenho aqui só o sal puro, sólido, a lâmpada não vai acender. É um teste que nós podemos fazer para comprovar que os compostos iônicos eles são condutores de corrente quando dissolvidos em água. E os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Os compostos iônicos são duros e quebradiços. Quando você submete ele a um impacto, ele vai quebrar facilmente, apesar de ser duro. E eles não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido, mas eles conduzem quando estão no estado líquido e conduzem também quando estão dissolvidos em água. E o seu melhor solvente é a água. Então, só uma revisão do que a gente acabou de ver até então.